Fala pessoal! Fala, que tal? Pula, sai do chão, esse é o bonde. Dungidão. Aleluia! Tô aqui hoje com o Augusto. O Augusto agora ele tá empreendendo em novos ramos. O Augusto tá empresário aí. Acabei de ficar sabendo. Receba. Oxe. Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre amor. A gente tá em dezembro na nossa igreja a gente sempre troca ideia sobre amor, amor que serve. O Augusto foi um cara que sempre teve muito envolto nessa área, né? Praça, ONG, trabalho social. Como que foi isso pra você? Quando surgiu também esse Cara, desejo? isso é uma coisa sempre, primeiramente, e aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. É nóis, tamo junto. Isso foi uma coisa sempre que me chamou muita atenção na igreja, assim. Aham. Ter esse olhar mais voltado pro Social. homem todo. Legal. É legal quando a gente vai estudar ali missão integral, quando o pessoal vai falar sobre isso, e eles falam uma frase, né? O evangelho todo pro homem todo. O que quer dizer isso? Que o evangelho, ele vem para transformar, para nos salvar do inferno, então no nosso espiritual, né? Aham. Mas também para restaurar a nossa vida por completo, né? Por isso que a gente abandona o pecado, abandona as más práticas, mas também se torna uma pessoa mais ética, né? Com um caráter melhor, uma pessoa que não arruma problema, não fica arrumando rolo toda hora. É uma pessoa que prega a paz. Então, se seus colegas estão brigando, não é você que vai lá fomentar a briga, botar mais lenha na fogueira. Você é o cara que vai lá separar. Apaziguar, né? Isso, e às vezes você vai tomar até uns tapas lá no meio porque você tá tentando separar, mas você é o cara que separa. Cara, uma vez Né? eu fui separar briga de mulher no ensino Meu fundamental. irmão, sobra pra todo mundo. Eu cheguei em casa todo sangrando, unhado, cara. Como que eu ia explicar pra minha mãe? Porque acontece isso, na escola é legal ver o povo brigando, né? A gente acha interessante, mas é ruim, cara, É isso faz verdade. mal. Então não importa qual que é o problema, você tem que ser o cara que vai lá e separa, você tem que ser a menina que vai lá e separa. Por quê? Agora nós somos de Jesus. Nós pregamos a paz, pregamos o amor, e é em todos os aspectos da nossa vida. E aí nessa área, principalmente social, no sentido assim de ver uma pessoa que está passando por uma dificuldade e gerar alguma coisa que vai gerar uma forma de abençoar a vida dessa pessoa, eu sempre gostei muito disso, né? Eu sempre achei muito legal. E é uma coisa que hoje está mais tranquilo, hoje se fala mais. Mas na época, uns 10 anos atrás, não se falava muito disso. Algumas igrejas tinham um trabalho missionário muito bom, outras nem tanto. A que eu cresci mesmo não tinha muito. Então eu tinha um pouco desse olhar assim, poxa, nós precisamos agir dessa forma. Precisamos pregar mais o amor nessa forma, não só na salvação, mas também na questão das necessidades do homem, né? Até porque antigamente as igrejas pregavam pensando na vida eterna, no fim da vida. Só que pra trazer o reino pra cá, eu tenho que alimentar para o cara ficar vivo hoje, né? Exatamente. Ficar de pé. E é interessante, né? Porque a gente fala da vida eterna, mas a vida eterna começa quando? Já começou. Porque quando você está longe de Cristo, nós estamos vivendo o quê? A morte. Estamos mortos em nosso pecado. Paulo vai falar isso lá em Efésios. A gente está morto no nosso pecado. Quando a gente conhece Jesus, aí a gente passa a viver a vida de verdade. Ou seja, a gente já começa a vida eterna aqui. Então é aqui que nós já precisamos manifestar, né, essa vida eterna, né? A jornada já começou, né? Exatamente. E como é que a gente pode gerar vida em alguém? Né? Então, Lá tem vários aspectos. no Pacto de Lausanne, onde começa a missão integral, eles falam da questão do exemplo, por exemplo, não adianta eu só te dar o peixe, eu tenho que também te ensinar a pescar para que... Então, por exemplo, não é só ir na rua e dar R$2 pro morador de rua. A gente tem que pensar em como tirar ele disso, como que ele não fique dependendo. É como Pedro e João, quando estavam entrando ali na porta do templo, vem um morador de rua, um coxo, o texto fala que ele tava ali há 40 anos. Caraca, mano. 40 anos, todo dia alguém dando ali R$2 e nada tirava ele. Pedro e João, eles viram além, então eles dão vida eterna, muda a vida do cara, cura ele e transforma. Então, às vezes, a gente tem que pensar, como você falou, no todo, né? Não basta só o espiritual, não basta também só os R$2, mas pensar no todo. Porque, pensa comigo, o que é realmente uma ação de amor? Transformar a vida da pessoa ou fomentar uma forma em que a pessoa continue vivendo do jeito que ela estava? O que é amar de verdade? Porque quando a gente dá uma esmola para alguém dá uma comida, alguma coisa,
a gente tá abençoando aquela pessoa. E eu acho que tem que fazer isso mesmo. Principalmente quando é comida. Dinheiro talvez não tanto, mas comida dá mesmo, não tem problema. Eu sou a favor disso. Quando a pessoa me pede comida, mano, eu vou lá e dou. Vai vender, vai trocar, o problema é dele. É ele Deus, né? O pecado é dele. Inclusive, eu já tive situação que eu abençoei alguma pessoa assim na rua, que eu falei com ele desse jeito, porque eu aprendi isso com um pastor. Virei pra ele e falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, meu dinheiro é de Deus. Já tá o peso aí, ó. Meu dinheiro é de Deus. Então, isso aqui que eu tô te dando, vê lá o que você vai fazer com isso, porque isso aqui é de Deus, foi Deus que me deu, e agora eu tô te passando uma coisa que é de Deus. Você tem que ter responsabilidade agora. Aí o cara ficou me olhando assim. Não quero mais não. Mas você entendeu o que eu falei? Entendi. Então vai lá, Deus te abençoe. Porque é o seguinte, quando você dá uma esmola, alguma coisa pra alguém que tá na rua ali, você socorre ela naquele momento, instantâneo, mas ela vai continuar naquele estágio. Ela vai comer agora e vai ter fome de novo. Vai ter fome de novo. Porque o problema não é a fome no momento. O problema é o que está gerando nela esse estado de degradação total, assim, ao ponto de ela estar morando na rua. Sim. Então aí é um aspecto mais complexo. Como que nós podemos fazer? Esses dias recebi uma ligação de um dos jovens nossos aqui. Disse, Augusto, estou conversando com um rapaz aqui na porta do supermercado e ele tá passando por isso. O que é que a gente pode fazer, mano? Eu falei assim, cara, complicou. Eu em casa, ele lá longe, e eu tô assim agora, o que nós podemos fazer? Então a gente bolou ali uns caminhos pelo qual ele poderia vir a ter algum tipo de socorro, assim. Certo. Aí teve um socorro momentâneo, depois a gente deu pra ele a senha. Ó, vem aqui, você vai procurar a gente aqui na igreja, no dia da ação social, que a gente vai trabalhar ali junto com a Daiane, que ela vai fazer esse atendimento, e a gente faz a triagem, tudo, beleza. Não sei se o cara veio, acabou que não me procurou depois. Mas a gente tem uns caminhos. Só que esse trabalho, cara, é interessante, você citou Pedro aí. Não foi a igreja que socorreu aquele cara, foi Pedro. Então foram pessoas, discípulos de Jesus, que socorreram. É interessante que o texto fala que Pedro e João eles estavam indo para orar, na oração das 3 horas. Eles não foram em missão, eles não foram com um grupo missionário. Objetivo, né? Ninguém mandou, eles estavam indo para orar. É como se a gente estivesse vindo pro culto, se depara com alguém e aí o texto fala que Pedro olha fitamente nos olhos do cara. Isso mexe muito comigo porque, cara, quantas vezes eu fecho o vidro no semáforo ou evito olhar pra alguém. O texto fala que Pedro olha nos olhos, aí ele vê a real necessidade, né? Hoje a gente vive um tempo muito difícil, assim, muito complicado, porque por exemplo, a gente tá citando muito morador de rua. A maioria dessa galera, eles gostam muito do que eles estão vivendo ali. Não quer sair, né? Não quer sair daquilo e eles aprenderam a sobreviver ali. Então eles são muito mentirosos, muito falsos, manipuladores. Conseguem te manipular, são treinados extremamente pra isso. manipuladores, né? Então é difícil lidar com isso. Mas é muito interessante o que eu peço a Deus. Pra Deus me dar discernimento. Já teve situação de eu atender alguém assim e eu só negar. Não posso, não tenho nada pra te dar, por favor. E aí talvez alguém estivesse olhando ia falar assim, nossa, você foi até duro com o cara. Mas eu senti que era aquilo que eu precisava fazer naquele momento. Já teve situação que eu parei, ouvi, e falei assim, não, realmente eu vou ter que fazer alguma coisa por essa pessoa. E fui lá e fiz. Nesse processo, eu posso ter errado várias vezes? Claro, posso ter errado. Mas o que eu tô buscando, porque eu tô dando um exemplo aqui, eu tô buscando sempre discernimento de Deus. Então eu tô sempre pedindo, Pai, me dá discernimento, me dá entendimento espiritual, para quando eu ver uma real necessidade, igual Pedro, que eu olhar nos olhos e falar assim, essa pessoa aqui precisa de uma intervenção, sabe? E como eu falei também esses dias, na mensagem que eu falei que é sobre compaixão, uma primeira coisa, então eu falaria assim, questão de ter discernimento, então a gente tem que estar conectado com o Espírito Santo, para ele poder nos orientar, mas a gente também precisa pedir ao Senhor compaixão, porque a gente também está na sociedade que por mais que está difícil todas essas situações, cada dia mais a gente tem menos compaixão, sabe? Generaliza, né? É tudo usuário de droga, não posso dar direito a beleza. Não, o problema é dele, então, tipo, porque a gente olha e fala, isso aí não tem jeito mais não. A gente pode não falar isso, mas é o que a gente pensa. Eu vivi isso, cara, porque ano passado, cara, acho que foi 2019.
tava aqui na igreja, e aí tocou um morador de rua durante a semana. E aí eu fui atender ele tinha 68 anos, cara. Caraca. 68, o nome dele. Não vou falar o nome dele, mas eu lembro o nome dele. E aí ele falou assim, Renan, eu quero sair da rua, não aguento mais essa vida. Minha família é assim assada e tal, me ajuda pelo amor de Deus. Eu liguei pra Cristolândia, consegui um jeito de internar ele e tal. E aí fala assim, ó, só preciso que ele faça todos os exames pra vir pra cá. Cara, foi papo de um mês ajudando esse cara. E aí ele teve que fazer todos os exames e a gente não conseguia pelo SUS, porque ele não tinha comprovante de endereço, não tinha nada. E eu paguei nessa clínica aqui do lado, foi mais de R$500, cara. Caraca. Exame de AIDS, vários exames. Consegui internar ele. Dia seguinte, ele bate aqui de novo. Ah, me expulsaram de lá, que não sei o que e tal. Aí eu liguei pro Tílio, né? Eu passou o Tílio e tal, o que tá rolando? Ele chegou aqui, no primeiro momento já foi pedindo dinheiro, extorquindo o pessoal, pedindo droga. Então é muito complicado. A primeira coisa que eu fiz após isso foi, cara, vou ajudar mais ninguém, não confio mais. Mas também não pode ser extremo, a gente tem que ter essa sensibilidade, esse sentimento e falar assim, Espírito Santo, o que eu faço aqui agora? Acho que a gente sempre tem que ajudar, sempre tem que prestar ajuda, nem que seja um ouvido, né? Mas o que eu vou fazer? Mas o que fazer, né? Então se você tá ouvindo e talvez você pense assim, poxa, de vez em quando eu vejo situações que eu não sei o que fazer. Procure ajuda, procure a gente, que a gente consegue alguma coisa. Que tem assistente social, tem sempre alguém que pode fazer algo. Tem a Cristolândia, né? Quando é uma situação assim. Mas o primordial, cara, é a gente ter compaixão. Uma vez a gente tava conversando até aqui e ó, pra você ver, é necessário de compaixão pra tudo, não é só pra essa questão de morador de rua, essas coisas. Uma vez a gente tava aqui numa reunião, né, da igreja, e aí a gente falou sobre formação de pessoas. Pegar pessoas e formar nelas líderes. Não só pessoas que vão servir nos ministérios, mas fazer esses servos virarem líderes. Isso é um processo complexo. Não é fácil. E aí, a gente discutindo no sentido assim, debatendo ideias, como que a gente pode fazer isso, por onde ir, por onde começar, e tal. E no final, o Juan virou e falou assim, cara, mas sim, sabe qual que é o segredo mesmo? Aí eu parei e prestei atenção, ó, o segredo mesmo é compaixão. Se você tiver compaixão, você não vai se importar com os R$500, você não vai se importar com as horas que você perdeu ali, você não vai se importar com nada disso. Porque você tem tanta compaixão pela pessoa, que quando você vê ela em sofrimento, seu coração queima, sabe? Eu já tive situação assim, por exemplo, uma vez eu estava em viagem de férias com meus pais, com a família, a gente foi pro interior lá, na cidade com os amigos nossos, estavam lá e tal, e aí a cidadezinha pequenininha, interior de Minas, a gente foi comer um lanche. Aí chegamos lá, tinha um cara pedindo alguma coisa assim, e o cara tava até meio com medo de pedir, você vê que o cara não era habilidoso, assim, não era um profissional da esmola, não. Ele era um cara que tava bem assim, tímido e tudo, e aí eu cheguei pra trocar ideia com ele, pá, o que foi e tal. Aí ele explicou problema de droga, tava perdido no mundão e queria voltar pra cidade dele, queria recomeçar e tal. Mano, aí eu falei, sentamos esse cara na lanchonete lá, tava mais vazio assim, sentou num canto, e eu fiquei conversando com ele a noite inteira. Hora, mano, mais de hora, conversando com esse cara, trocando ideia, conhecendo a vida dele. Pedimos um lanche pra ele lá, ele comeu lá com a gente, tudo. E aí no final ele falou assim, cara, eu tô longe da rodoviária, vocês não conseguem me deixar lá não, que dali eu já vou pegar um... Não, na verdade ele falou assim, agora eu vou pra rodoviária e amanhã cedão vou pra minha cidade. Era uma cidade tipo assim, uma hora e pouquinho de distância de lá, não era tão longe não. Aí vou pra minha cidade, vou começar a vida. Aí nós, beleza e tal. Mano, ele escreveu um textinho assim, agradecendo, num papelzinho assim. Eu tinha esse negócio até esses dias, acho que eu perdi a carteira que tava guardada. E aí ele escreveu e ele falou assim, um dia eu quero te encontrar de novo. Caramba. Olha pra você ver o que o cara falou comigo. Um dia eu quero te encontrar de novo e eu quero estar com minha vida totalmente mudada. Aí depois de horas que eu tava com o cara, depois do cara comer e tudo, será se o que ele tava falando ele era mentira? Não era. Sabe? Era de coração. Era de coração. Só que ele tinha um problema. Ele tinha um vício em drogas. Então o cara tava aprisionado, sabe? Ele tinha uma corrente ali amarrada no pé dele, que era a droga. Então toda vez que ele tentava avançar, isso puxava ele pra trás. Ele já tava num nível que ele não começou porque ele tava curtindo. Ele já tava num nível assim, escravo, sabe? Sabe você aí quando tá assistindo algum filme, alguma coisa, tem uns escravos, que eles não têm vontade própria, Tá às correntado, vezes estuda né? na escola ali, né?
O escravo, ele não tem vontade. Ele pode falar assim, eu quero ir para tal lugar. Não pode, o Ele é chefe não deixa. servo. Ele é servo, ele é escravo. É isso, cara. O cara que tá no nível de drogas, desse nível, é assim. E como que começa? Curtindo. Vou Começa experimentar, brincando. né? Vamos na festinha ali. Conheço caso. Os caras, antes de entrar na festa, aí vai lá e cheira um negócio ali e tal. E aí os caras alertando ele, falam assim, cara, não mexe com isso. Ele, não, pô, é só pra curtir, só pra festa. E aí, qual que é o futuro disso? Vai só afundando, afundando, afundando. Então aqui não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas não cai nessas Vale a ideias aplicação, ninguém se vicia da noite pro erradas. Nada dia, né? disso, começa da primeira vez. Aquele ditado antigo, a curiosidade mata o gato. E mata mesmo. A curiosidade torna alguém viciado em crack, maconha. E aí, eu vou te falar o efeito da compaixão, né? Porque a gente foi lá, deu o lanche pro cara, ficamos horas com ele conversando. Despedimos, valeu irmão, Deus te abençoe. Eu tô indo pra rodoviária, vou dormir lá. A rodoviária de interior não é rodoviária de cidade grande. Mais tranquilo, né? Não tem ninguém. Não fica gente lá de madrugada. Não fica ninguém. Fica tudo fechado, tudo apagado. Só que essas rodoviárias, elas são abertas, né? Sim. Não tem grade. É como se fosse uma lojinha com telhadinho, Isso. né? Então só fechou ali. É um lugar assim coberto, fechado. Mas ele poderia entrar pra debaixo ali do telhado e ficar ali de boa. A gente foi embora. A gente indo embora pra casa que a gente tava hospedado. Meu pai virou e falou assim: vamos levar esse cara lá? Na cidade dele? Aí, Era longe? Era uma hora e pouquinho. Eu falei assim, vamos, é na hora, é isso aí mesmo. Aí a gente voltou, achou ele dormindo. Já no escuro, assim, escondido e tal. E aí, eu te falo, ele tava mentindo? Não. Tava, ele falou. O que ele falou, ele fez. Ele me deu um bilhetinho, falou que ia pra rodoviária dormir. Depois de umas meia hora que a gente já tinha despedido dele, a gente foi lá e achou ele. Aí falamos com ele, mano, vamos te levar na sua cidade. Aí a gente foi, botou ele no carro, eu, meu pai, um amigo do meu pai e ele, a gente foi nós quatro. Isso já devia ser 11 horas da noite, meia-noite. Aí levamos ele na cidade dele lá, deixamos ele na porta da casa dele lá, ele bateu e tal. Então assim, ele tava na rua, mas ele tinha família. Então essas ações que nós precisamos ter hoje, sabe? Seria muito bom encontrar ele de novo um dia, né? Nossa, meu sonho encontrar com esse cara, já pensou? Falar, não, pô, eu lembro de você, foi aquele dia lá, vocês me deram assistência. E é isso que você tem que ter em mente, um dia fazer algo por alguém que vai marcar tanto que aquela pessoa vai ter o sonho de te encontrar. O que você tem feito aí na sua escola, na sua família, na sua vizinhança? Pensa, ninguém sonhou do dia pra noite e realizou esse sonho. Você hoje pode começar a criar projetos na sua cabeça para realizar que vão mudar o mundo. Quantos adolescentes já foram premiados pela ONU de sonharem e impactarem o mundo? Então comece a sonhar como você pode criar um projeto que vai abraçar pessoas, que vai talvez ser preventivo para que tenha menos moradores de rua, ou vai tirar os moradores de rua, né? Amor, cara, amor é ação. Não existe esse negócio de amar ser só um sentimento. Amor é uma ação. E aí, nós devemos agir e amar porque Jesus falou pra gente fazer isso, né? E aí eu falo até uma coisa que é um pouco polêmica, assim, que eu falo que não existe todas as formas de amor. Não existe outras formas de amor. Só existe uma forma de amor, que é a de Jesus. E ele falou para amar uns aos outros como ele amou. Nós devemos amar as pessoas como ele amou. Como que ele amou? Se entregando, indo atrás, resgatando, disciplinando, cuidando, amparando, abraçando, mas também puxando a orelha quando precisava, botando limite. É assim que Jesus amava. Ele amava tanto o outro que não dava nem aí o que o outro ia pensar dele. Exatamente. Porque muitas vezes a gente não chama atenção, não puxa a orelha, com medo do que o outro vai pensar. Jesus estava nem aí com o que iam pensar dele, ele fazia. Muitas vezes a gente não nega nada porque com medo do que a pessoa pensar. E aí tudo que nossos amigos estão chamando a gente pra ir, a gente vai, só vai afundando nos buracos errados, porque não tem medo, tem medo de, a pessoa não vai gostar de mim e tal. Mas Jesus mandou falar que isso é amor. Você falar, não vou me envolver nisso, é amar também essa pessoa. Sim. Porque você não está colocando sobre ela um julgo ali, uma responsabilidade por ter te influenciado pro mal. Então isso também é amor pra você ver. Até nisso você tá pensando em cuidar da pessoa. E assim, às vezes a gente gasta muito tempo perguntando a origem dos problemas do mundo. Qual que é a origem de milhares e milhares de crianças hoje que trabalham no Bangladesh? Eu estava vendo um documentário sobre isso. E trabalhos assim, complexos. Trabalho de mineração, no meio dentro de carvoaria, os lugares que eles entram assim, de mineração, que só cabe uma criança dentro e eles lá, na picareta lá, quebrando pedra, trabalhos pesados na indústria de alumínio, indústria de panela de alumínio, essas coisas, e é um pó que fica gerando ali o tempo inteiro, eles vão embora cinza de tanto pó que é gerado,
Imagina aquilo no pulmão. Criança, mano, 12 anos, 11 anos, 10 anos, captando lixo para poder sobreviver. Aí às vezes a gente pensa assim, qual que é a origem dos problemas? E aí fica tentando descobrir a origem. A gente sabe, a origem é um pecado, ponto. Mas aí na humanidade fica aí todo mundo discutindo as origens. Ah, Deus existe mesmo, se existisse não tinha tanto mal e tal e tal. Mas aí, cara, nós quanto cristãos, nós não temos que preocupar com a origem a gente já sabe, é o pecado. Nós temos que preocupar com a solução. E aí nós temos que ser solução, nós somos a solução para esse mundo. Você é a solução para amar seus colegas, amar as pessoas que estão sofrendo, amar seus familiares. É você, a responsabilidade é sua. E isso é um prazer. Isso é Deus contando com a gente pra missão dele, né, velho? Isso é um prazer, mano. Isso é uma honra pra nós, assim. Contribuir com o que Deus tá fazendo. Ó, quem somos nós, né? Aproveita esse mês aí de Natal, aproveita que é um mês que a gente celebra o nascimento daquele que primeiro nos amou, por isso a gente conhece o amor, pra amar. Ame sem medidas, ame sem fronteiras, se entregue, se doe. Então, eu acho que concluindo tudo que a gente falou é compaixão, né, cara? Nasce na compaixão. Nasce no você olhar pra uma situação, seu coração queimar, sabe? E aí você age. E compaixão também é ação, igual amor. É isso aí. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu. Fala, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Renan. Esse é o Prega No C. E tá começando mais um Prega No C. Solta a vinheta. É isso aí, a gente está em dezembro, é um mês muito solidário, é um mês muito bonito, que a família se reúne, é um mês de comer muito, mas acima de tudo é um mês muito especial, porque é um mês onde nós celebramos a vida do nosso Mestre, do nosso Deus, do nosso Jesus Cristo. Quando Ele nasceu, Ele veio ao mundo para viver nos mostrando como nós deveríamos viver, para morrer, se entregar a morte para que nós tivéssemos vida eterna, mas também para ressuscitar para que Ele pudesse viver com a gente. E para a gente conversar um pouquinho hoje, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 4. A gente vai falar um pouco sobre como devemos amar as pessoas. Atos capítulo 3, versículo 4. Abra a sua Bíblia aí, eu já abri rápido, né? E você, abriu rápido? Ganhei. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, por tua mensagem. Perdoa os nossos pecados e nos ensine a como amar as pessoas, Pai. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Diz assim, leia a partir do versículo 1 comigo, vai. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, olhou e disse, olhe para nós. Ele olhava para eles atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou de pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Deixa eu te explicar o que está rolando aqui. Pedro e João estavam indo, imagino que eles estavam indo para o culto de domingo de manhã, era às 3 horas da tarde, e aí eles passam por um homem que todos os dias ficava ali pedindo esmola, e aquele homem olha para Pedro e João e fala assim, me dá uma esmola, e Pedro e João olham atentamente para ele e falam assim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levante-se e ande. Isso aqui me ensina muito sobre como a gente tem que amar as pessoas. A gente tem que amar as pessoas com atenção. O quanto você tem olhado no olho das pessoas, o quanto você tem ouvido as pessoas, o quanto você tem conversado com as pessoas. Outra coisa aqui é que eles amam de maneira generosa, porque prata e ouro todo mundo provavelmente já dava para aquele homem.
de dois reais e estava cheio. Se o problema dele fosse dinheiro, ele não estaria ali há 40 anos. O problema dele era muito mais profundo. Pedro e João ama de maneira generosa porque ele dá o que aquele homem precisa. Aquele homem olha para Pedro e João pedindo esmolas e ele ganha não só pernas, mas também vida eterna. Você tem amado as pessoas de maneira generosa, buscando dar o que elas realmente precisam? Outra coisa é que Pedro e João, eles estavam cheios do poder de Deus. Hoje as pessoas, elas vivem em busca de dinheiro e não de poder. Pedro e João não tinham dinheiro, mas eles tinham poder. O que vale mais para você? Poder falar para alguém, levante-se e ande. Poder falar para alguém, você está curado. Ou poder falar para alguém que você tem um bom carro, um bom celular. Viva pelo poder de Deus. Outra coisa que a gente vê aqui também é que Pedro e João, eles amaram aquele cara de forma integral. Eles pararam o seu tempo. Eles dedicaram atenção. O quanto você tem dedicado atenção aos que estão ao seu redor? E por último, Pedro e João. Eles amaram aquele cara de maneira da qual não importou mais nada para eles. Eles amaram ele de maneira ousada. Interessante porque quando a gente olha a história de Pedro, Pedro era um cara que errava muito. Pedro já repreendeu Jesus, Pedro já cortou a orelha de soldado, Pedro negou Jesus. Mas o Pedro que ficava à vontade para errar na presença de Jesus também é o Pedro que agora cheio de ousadia prega. E aquele cara é curado. Não deixe que os seus erros falem mais altos do que o que Deus pode fazer por você. O texto fala que aquele homem, ele entra no templo louvando e cantando a Deus, porque pela primeira vez ele foi chamado de alguém, pela primeira vez ele foi enxergado como alguém. Ame as pessoas de maneira ousada, não ame como todo mundo ame. Ame mais, se entregue mais, viva mais. E que esse mês de dezembro, esse último mês do ano e que o mês que vem, você possa amar as pessoas de maneira integral, ousada. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra. Nos ensine a amar como o Senhor ama, Pai. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Toda terça temos célula às 8 horas da noite. A gente está para começar novas células já, se Deus quiser. A gente também tem culto de adolescentes todo sábado às 10 horas da manhã, tá bom? Te espero aqui. Se você quer falar comigo, aqui está o meu Instagram. Esse link também você vai falar com a gente no WhatsApp. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.